Bom dia, meus queridos. Vamos à palavra de Deus? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque, como eu disse, bem próximo aqui tem um prédio sendo construído e todos os dias barulho. A gente acorda com o barulho e vai dormir com o barulho. Infelizmente, é terrível. Bom, a palavra de Deus diz no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 29. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos, sentados à beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Jesus então parou, chamou os cegos e perguntou: o que é que vocês querem que eu faça? Senhor, nós queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos, tocou os olhos deles e no mesmo instante puderam ver. E então seguiram Jesus. Até aqui a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Queridos, vejam, nós tínhamos aqui 2 cegos sentados à beira do caminho, no caminho que ia para Jericó. Jesus estava saindo de Jericó. Jericó era um local próspero, de pessoas prósperas. Estes 2 homens não podiam participar dessa prosperidade porque eles eram cegos. Embora nós tenhamos hoje muitas pessoas deficientes visuais e poucas políticas públicas que, apesar de muita mudança, ainda falta muito, né, para que as pessoas vivam confortavelmente. Nesta época aqui, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência física, uma pessoa leprosa, ela era excluída da sociedade. Então veja que eles estavam à beira do caminho, no caminho que ia para Jericó. Então eles nem da cidade se aproximavam. Então quando eles ouviram que Jesus estava passando, eles começaram a gritar. Mas a multidão que seguia Jesus os repreendeu. Calem a boca, não é? Ou seja, fiquem quietinhos aí. Mas eles insistiram e gritaram cada vez mais, até que Jesus os ouviu, os curou e a partir deste momento eles passaram a seguir Jesus. Então, gente, a pergunta que eu faço a todos vocês hoje e que eu fiz a mim quando o Senhor me trouxe essa revelação é: quem realmente era o cego aqui? São Paulo é uma cidade próspera, um estado próspero. Temos outros estados e cidades brasileiras prósperos, de pessoas prósperas. Temos países prósperos, mas muitas pessoas cegas vivendo neles. Pessoas que só olham para si mesmas. Um dia desses eu vi um vídeo na internet onde alguém simulava o rapto de uma criança em meio à multidão e as pessoas continuavam seu trajeto. No outro dia eu vi uma simulação de alguém que fingia ter passado mal e caía no chão como morto e as pessoas continuavam seu trajeto. Por quê? Porque não é problema delas. Será que realmente não é problema nosso? É claro que nós não devemos nos meter naquilo que não conhecemos. Mas se eu vejo na rua alguém pegar uma criança, colocar a mão em sua boca para que ela não grite e levá-la para um lugar fechado, se eu não puder ir até lá, imediatamente eu vou chamar uma autoridade. Porque eu aprendi isso. Eu aprendi que nós devemos levar o Evangelho de Cristo, mas também devemos cuidar dos nossos irmãos. Nós não temos condição de salvar o planeta, porque, embora a Igreja de Cristo na Terra faça
o papel social que muitas vezes o governo não faz, ou não faz de forma eficiente, nós individualmente não conseguimos fazer muitas coisas, não é? Pessoas prósperas fazem muitas coisas, mas ainda assim, como o próprio Jesus disse, sempre haverão pobres na terra. Sempre haverão pessoas necessitadas na terra, seja a necessidade financeira ou não. Mas ignorar quando alguém clama, pedir para que essa pessoa se cale. Quantas pessoas, né, são violentadas, mortas, dentro de suas casas, porque clamam por socorro e o vizinho deve pensar, não é problema meu, eu não vou me meter nisso não. Quem realmente é cego. E quando a gente fala sobre isso, a sensação que temos é que essas situações ocorrem somente na parte marginal, não é? Das cidades, dos estados, tá? Na periferia. Não, gente, hoje isso acontece em todos os ambientes. As pessoas estão perdendo a paciência, as pessoas estão fora de controle, afastadas de Deus, sem domínio próprio. Então, veja o que a palavra de Deus aqui diz, e de forma clara. A multidão os repreendeu e mandou que eles se calassem, mas Jesus foi até lá. E quando Jesus entra, tudo que está em trevas se torna luz. E veja, Jesus teve pena. Muitas vezes nós não temos pena, mas Jesus teve pena. E o que ele fez? Ele curou o cego. E a partir daquele momento, por livre e espontânea vontade, os cegos passaram a segui-lo. Ou seja, reconheceram que ele era o Senhor. Além de nós termos muitas pessoas cegas que não conseguem olhar nem mesmo para quem vive dentro de suas próprias casas, porque nós temos familiares se agredindo o tempo todo, se ofendendo, disputando entre si. Jesus disse que os nossos piores inimigos seriam os da nossa própria família, e com certeza é o que acontece hoje. Irmãos disputando entre si. Mães e filhos disputando entre si. Pais, casais disputando entre si. Então, quando eles enxergaram, eles seguiram Jesus. Isso nos ensina que quando nós abrimos os olhos para a palavra, nós passamos a segui-lo, nós não somos mais cegos. Nosso entendimento se abre. É claro que nós devemos ter discernimento. A palavra de Deus em Provérbios, se não me engano, Provérbios 26, 17, diz que nós não devemos sair por aí nos metendo nos problemas dos outros, porque seria como segurar um cão raivoso pelas orelhas. Mas, gente, às vezes é a nossa intervenção que salva uma vida. Então, que possamos pedir orientação ao Espírito Santo para agirmos com sabedoria, mas que saibamos que Jesus, quando nos chamar, nos julgará por aquilo que fizemos e por aquilo que deixamos de fazer. Porque se Ele nos dá uma responsabilidade, nós temos que cumpri-la. Não estamos aqui por acaso a passeio. Que isso esteja bem claro em nossas mentes. Que busquemos a palavra sabedoria em Deus e que façamos o que é certo, porque aquele que não faz, comete pecado. Que Deus abençoe e guarde vocês. Um ótimo dia.